Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Obrigado, Luana. Estão vendo minha tela, né? Sim. Tá, joia. Obrigado, viu? Vamos recapitular aqui o que a gente fez até agora, então. Só para a gente entender como que a gente vai fechar essa parte. Lá no início, vocês escolheram uma função que vocês iam criar uma vaga de emprego. Fizeram uma pesquisinha sobre a função. Vocês têm esses arquivos aqui, né? Fizeram uma pesquisa sobre a função, sobre algumas características da função, características da pessoa que ia preencher essa função, piso salarial e tudo mais. Tudo que era relacionado à função que vocês escolheram. E aí, pensaram também em algum método que vocês iam utilizar para fazer o recrutamento dessa pessoa para trabalhar nessa vaga. Essa foi a nossa primeira atividade. Aí, na sequência, o arquivo 2, vocês fizeram criaram as ferramentas que você Pessoal, meu celular acabou a bateria aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Obrigado, Luana. Então, continuando aqui, ó. Aí vocês criaram, né, as ferramentas de comunicação para divulgar a vaga, né, porque a gente precisa divulgar essa vaga para preencher ela. Então, vocês fizeram ali o panfleto ou algum tipo de anúncio, de alguma forma, né, dependendo da forma que vocês escolheram. Uma imagem, um PowerPoint que vocês criaram. A proposta do emprego, que era o texto, o conteúdo que vocês já teriam nesse panfleto ou nesse slide, nessa imagem, né, que vocês criaram. E aí cada um de vocês fez um currículo fictício para vocês preencherem essa vaga. Essa aqui foi a segunda parte. Na terceira parte, terceira atividade, vocês aplicaram o método que vocês tinham escolhido de recrutamento e seleção para escolher a pessoa, né, o currículo que ia preencher a vaga. E vocês escreveram um texto aqui contando como que foi essa seleção, né? E o porquê que vocês escolheram. Né? Em seguida, vocês contaram aqui qual foi o funcionário escolhido e o motivo. Beleza, fechamos essa parte aqui, 3. E aí, na parte 4, eu pedi para vocês juntarem a parte 1, 2 e 3 em um arquivo só. Né? Então, aqui a gente teve algumas dicas aqui para vocês começarem dos parágrafos, o que vocês iriam escrever em cada parte. Então, vocês terminaram esse arquivo 4, já ficou aqui nesse arquivo a parte 1, 2 e 3 que a gente fez. A gente juntou tudo nesse arquivo 4. Então, para a gente fechar agora essa parte, vocês, na última aula, vocês juntaram algumas coisas já. Alguns ainda não juntaram, né? Mas isso que a gente vai ver hoje. Mas eu quero que junte com esse arquivo 4 também. Porque aqui ó, estão a introdução, e aí vocês contam sobre o processo de escolha do emprego, sobre como que vocês escolheram, quem vocês escolheram, né? Qual foi a metodologia de
de recrutamento e seleção que vocês escolheram e como que foi o processo de seleção. Então, até aqui vocês só escolheram o funcionário e contaram quem que vocês escolheram. Na próxima parte aqui desse aqui, que daí eu vou fazer também desse jeito aqui para vocês, vou criar o arquivo 7, mas eu preciso que vocês achem esse arquivo 4, mas o feito de vocês, né? Vocês já escreveram nele. E aí, nele que a gente vai juntar os demais arquivos agora. Tá? Porque daí na sequência, ó, o que vai vir na sequência? Aqui vocês, até aqui já vocês escolheram o funcionário. Beleza. Aí o 5, no 5 vocês começaram o processo para formalizar essa contratação. Ou seja, toda aquela parte de documentação, vocês precisam pedir para o funcionário, os documentos que a gente precisa preencher, os impressos padronizados que a gente precisa preencher, tudo aquilo que a gente precisa fazer para efetivar essa contratação, vocês começaram a partir daqui. A gente começou pelo checklist, que tem que pedir os documentos do funcionário, vocês criaram um checklist. Esse checklist vai ser a sequência. Então, vocês vão abrir o arquivo 4, tá? Pronto de vocês. E essa parte que vocês começaram a fazer a partir do 5, a gente vai começar a juntar lá. Qual que é o pior aqui para a gente juntar? É a ficha do empregado, que é a parte mais chatinha de juntar. Por ser, né, em uma tabela, e aí, às vezes, dependendo da versão do Word, já não dá certo se eu colar em outro Word, é bem chatinho de fazer mesmo, mas eu vou dar orientação para vocês aqui, para vocês conseguirem fazer isso, tá? Mas o que eu preciso que vocês façam de início? Já peguem o arquivo 4, podem salvar ele agora como o arquivo 7 já, atividade projeto integrador, tá? Porque aí vai ser o nosso fechamento dessa parte aqui. Salvem ele, vão lá salvar como e modificam o nome. Então vamos trocar o 4 pelo 7. Né? Vamos pegar aqui, já vamos salvar aqui também. E aí eu vou editando ele aqui. Estou gravando essa parte aqui, tá, pessoal? Caso vocês tenham dúvida, depois vocês podem vê-la também. Então, só mudou o 7 aqui, ó. Beleza. Salva ele. No arquivo que vocês já escreveram aqui, né? Porque daí essa parte de cima já está pronta. A gente vai continuar nele. Então, aqui, a gente pode colocar como formalização da contratação. Ou melhor, processo de formalização de contratação. Eu vou mandar esse arquivo aqui também para vocês, com esses tópicos aqui. Então, eu só vou colocar um lembrete. Aqui começa a parte. Tá? Depois aí vocês podem apagar isso aqui. Então, só corrijam uma coisa para mim também, fazendo favor, no nome de vocês. Esse parágrafo ele é rente aqui, ele não tem esse espaço grande aqui, tá? Vai ser menos. É só vocês chegarem no começo da linha aqui, ó. Cada linha e apertar uma vez a tecla Backspace. Ou talvez tenha que apertar duas e depois uma vez o tab. Mas se vocês não fizerem essa parte aqui, eu ajudo vocês depois. É bom que vocês façam porque vocês vão aprendendo também a lidar com essas coisinhas de Word, né? Que ele tem umas chaticinhas assim. Quando não está certo assim, ó, é só você apertar a tecla de apagar, né? O cursor tá dando para vocês verem, né? Para aumentar o cursor está aqui. Aí vocês apertam a tecla para deletar, até ele chegar junto com os demais aqui que eu quero. E aperta uma vez a tecla Tab. E se não tiver escrito Tab no seu aparelho, ele vai ter uma flechinha para frente e uma para trás, do lado esquerdo do teclado.
Vou arrumar isso aqui, né? Agora que eu vi que estava assim. Tá. E vocês vão escrever um parágrafo, tá? Falando sobre o processo de formalização, isso é importante. O parágrafo não precisa ser muito longo, tá? Vocês podem colocar alguma coisa assim, só para dar uma introduçãozinha, mas um texto mais ou menos assim, que o processo de formalização é o ato de realizar os procedimentos burocráticos para formalizar. Não foi legal o texto. Deixa eu pensar aqui. Vou pensar num texto de meio padrão para vocês aqui nessa parte. Vamos pôr assim, para formalizar. Vou pôr aqui essa parte, vocês vão fazer as outras. Aqui vai ficar igual a todo mundo. Porque vai ser tudo mais ou menos a mesma coisa, então não tem muito o que escrever aqui. Formalizar a contratação. Linhas de registros. Portanto, preciso solicitar ao funcionário alguns documentos para facilitar esse trabalho e erros. Ou evitar falhas, utiliza-se uma lista de conferência de documentos para o funcionário. Então, funcionário da empresa do funcionário selecionado
foram solicitados. Não. Utilizou-se o seguinte checklist. Esse é separado, né? Vocês lembram? E aqui na sequência, vocês vão colocar o checklist de vocês. Vocês vão abrir lá o que vocês fizeram, aí na parte 5 e vão colocar aqui. Tá? 5 eu vou colocar assim, tá? Essa parte aqui, eu vou mandar esse arquivo para vocês, então essa parte vocês podem deixar igual, todo mundo. Se você achar algum outro texto também, se quiser dar uma modificada, tudo bem, não tem problema. Tá? Mas podem usar esse aqui mesmo, se quiserem. Aí aqui vocês vão pegar o checklist que vocês fizeram no arquivo 5. No 5, vocês criaram o checklist dos documentos, o contrato de trabalho, a ficha do empregado e as anotações da carteira de trabalho. Então, aqui vai ser essa sequência aqui, para pegar aqui. Vocês vão ter o tópico contrato de trabalho. Escrevam um textinho aqui também. Da mesma forma que eu fiz ali aquele texto, eu quero que antes de cada coisa que vocês forem anexar junto aqui, por exemplo, vocês vão colocar o contrato de trabalho, né? Aqui, vocês tiram essa escrita contrato de trabalho e vocês vão colar o contrato de trabalho de vocês. E aqui onde está escrito o texto, vocês vão escrever mais ou menos do jeito que a gente fez ali em cima. Tá? Mas eu quero que vocês vão criando daí. E podem colocar assim, com os documentos mencionados anteriormente em mãos, foi possível realizar a elaboração do contrato de trabalho do funcionário para continuar o procedimento. Ponto. Acabou? Coloca o contrato de trabalho. Depois a gente tem a ficha do empregado. Então vai ser o próximo aqui. Ficha do empregado. Ficha do empregado. Empregado. Depois da ficha do empregado, vou colocar um textinho também. Pode colocar um textinho curto. Outro documento necessário para o registro do funcionário é a ficha do empregado. A seguir, a ficha do empregado do nosso funcionário. Bom, e aí vocês vão colar a ficha do empregado. Essa ficha do empregado, como eu falei, ela é a parte mais chatinha de anexar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu entrar aqui de novo no celular. Alguém mandou alguma coisa também? Acho que não, né?
Não vi lá no já veio, já, tá? A ficha do empregado tem aquele problema que vem tudo desconfigurado aqui e tudo mais. Então, vocês pegam a ficha do empregado que vocês têm lá, deixa eu abrir aqui ela, vocês têm um arquivo que vocês fizeram a ficha. Então, talvez, se você já preencheu a ficha lá com os dados do seu funcionário agora, ela tenha ficado desconfigurada já. Então, o que eu vou pedir para vocês? Pegarem a ficha do empregado, que é o modelo que a gente tem lá, tá? Aqui a ficha, ó. Essa ficha aqui, esse modelo, ele tá certinho aqui na folha. Ó, já foi demais. Ela tá certinho aqui na folha, ó. Página 1 e a página 2. Só que quando eu tento colar no outro arquivo, né, ela vira uma coisa. Mas vou tentar aqui mais uma vez, né? Vai que dá certo, né? Vou tentar colar ela lá para ver como é que vai sair. Daí qualquer coisa fica meio certo aqui para vocês. Né? Ela não fica, ó. Mesmo eu tendo feito aqui no Word, olha o que acontece aí, ó. Estão vendo aí, né? Minha tela? Confirme para mim se vocês estão enxergando isso aí. Estão me ouvindo? Mim, no meu celular agora não está aparecendo essa tela compartilhada para vocês. Está aparecendo? Não. Não, né? Deu algum erro aqui. Vou tirar e vou pôr de volta. Espera aí. Mas sumiu agora, né? Vocês estavam vendo o que eu estava falando, né?
Não está indo o compartilhamento. Vou cancelar de novo. Vamos lá mais uma vez para ver se vai. Não está indo. Vou compartilhar só do Word mesmo, aquela página 7, o arquivo 7 que eu vou mandar para vocês. E daí vocês vão acompanhando pelo menos o que eu estou fazendo. Vamos ver se vai só o Word. Nem o Word não está indo. Peraí. Vou tentar sair aqui do computador e voltar de novo para ver se funciona. Aí, agora foi. É erro do Teams mesmo, porque estava compartilhando, daqui a pouco sumiu. Apareceu para vocês também, né? Me deem um ok se apareceu, por favor. Sim. Obrigado. Então, ó, lá no meu outro arquivo, estava certinho, mas quando eu colo aqui, ó, como que fica? Por quê? Porque tem configuração de margem, tem algumas outras configurações que você tem que mexer aqui para ajustar daquela forma. Mas aí vai complicar demais para vocês fazerem. Então, o que eu peço que vocês façam? Vocês vão preencher lá no outro arquivo. Agora eu não consigo mostrar o outro arquivo, né? Que legal. Pera aí. Não. Deixem essa parte da ficha, tá? Só que eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão mandar para mim só faltando a ficha aqui. Escreva aqui o textinho da ficha, lá do ficha do empregado, faz o textinho, e aí vocês não vão colocar aqui, ó. Vocês vão deixar a ficha do empregado aqui. Só que eu peço que vocês abram um arquivo que tem a ficha do empregado, aquela que está certinha, tá? Se a de vocês não estiver ainda. E aí vocês preenchem naquela que está certa e mandam para mim. E aí eu vou dar um jeito de colocar ali para vocês, só a ficha do empregado ali no trabalho depois, tá? Essa parte é mais chatinha, né? Se vocês não estão acostumados a mexer, vai ser mais difícil, mais demorado eu mostrar aqui para vocês conseguirem fazer aí, do que eu fazer aqui. Eu faço aqui e colo certinho aqui. Então, depois que a gente fez a ficha do empregado, vou fazer o textinho, vou deixar sem a ficha do empregado, vou mandar a ficha do empregado separado para mim. Como vocês já mandaram já, né? Mas aí vocês mandam na atividade 7, por favor, que daí já fica mais fácil para eu já anexar a ficha certa aqui.
E aí, na sequência, vou tirar essa ficha que eu coloquei aqui. Aí. Na sequência vem a carteira de trabalho. E aqui vocês vão, na verdade, aqui nós vamos escrever o que é isso, CTPS. Aqui. CTPS. Opa. Vocês vão colocar um texto também. Outro documento que precisa ser preenchido. Vocês podem até pegar no material que eu mandei para vocês, tem um material que fala lá sobre a carteira de trabalho, por exemplo. Vocês podem pegar algumas partes daquele texto e colocar aqui. Outro documento que precisa ser preenchido é a carteira de trabalho. Lá fala algumas coisas sobre a importância, o que, que ela é. Pode incluir algumas coisas aqui no texto. O que eu quero que vocês pensem? A gente tem que fazer um arquivo aqui de uma forma que se alguém que nunca teve aqui com a gente, nunca viu esse trabalho na vida, se ele pegar e começar a folhear ali e ler, ele vai entender o que aconteceu. Isso que eu quero que vocês pensem na hora que vocês estiverem fazendo aqui. Entendeu? É um relatório, é como se você vai passar lá para outra pessoa que nunca assistiu nossa aula. Ele vai ler ali o que está no relatório. Ah, entendi, aqui eles selecionaram a pessoa, aqui eles preencheram esse documento. Ah, esse documento é importante por isso, 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 tal. Entenderam? Então, por mais que tenham coisas lá no texto, lá, por exemplo, vocês coloquem aqui de novo, mas para quem não tem aquele material, eles vão olhar aqui e vão entender o que vocês fizeram. Essa que é a ideia desse projeto aqui, integrador, tá? Então aqui vocês vão colocar um textinho também, e algumas coisas vocês já até criaram ali, né? Como a própria anotação. E aí, daí vocês vão, no finalzinho do texto vocês colocam a seguir as anotações que foram feitas para o funcionário da nossa empresa. E aí vocês vão colar aqui aquela parte da carteira de trabalho que vocês já fizeram também. Certo? Terminando aqui, essa parte aqui, a gente termina a parte 5. Aí na parte 6, que foi a última que a gente fez, eles fizeram mais alguns preenchimentos de documentos aí. Que aí é esse último aí que vocês terminaram agora ou estão fazendo ainda. Então, depois da carteira de trabalho, a gente vai colocar aqui a declaração. Esses tópicos aqui que estão em maiúsculo, ó, vocês deixam daí que é o tópico do assunto que vai estar embaixo, tá? E os que estão entre parênteses vocês apagam, que é só para vocês lembrarem que vocês vão colocar o modelo de vocês preenchido. Vou colocar esse tópico também. E aí a gente fazendo essa parte aqui, essa etapa de formalização aqui do contrato, da contratação do funcionário já fica pronta. Tá? E a gente vai partir para outra parte agora, né? Que seriam algumas outras atividades que a gente vai ter que fazer aí para manter esse funcionário aí na empresa. Termo de responsabilidade. Vou ver aqui, temos a... Vamos chamar isso aqui tudo de impressos padronizados. Impressos padronizados. Tá? E aí, nessa parte aqui,
Aqui vocês escrevem um textinho também, tem algumas declarações e termos que são necessários para finalizar a contratação do funcionário. A seguir veremos alguns deles. E aí não precisa ser tudo aqui maiúsculo aí. A seguir veremos alguns deles. Daí vai ter a declaração do encargo, vocês vão colar a declaração, vai ter o termo de responsabilidade, vocês vão colar aqui o termo que vocês fizeram, vai ter o acordo de compensação de horas de trabalho, aqui vocês vão colar o acordo, preenchido, né? Tudo preenchido com o funcionário de vocês. Aqui também temos o acordo de prorrogação de horas. Se vocês já conseguiram juntar essa segunda parte aqui, na verdade, vocês vão ter que juntar só a primeira agora, né? Já está pronto também de vocês. Termo de prorrogação de horas. Acordo, né? Aí vocês vão colocar o acordo aqui. Tá? O termo de opção de vale transporte. Vocês vão colar ele aqui também. E autorização para desconto em folha de pagamento. Vou pedir para vocês colocarem pelo menos essas duas autorizações aqui. De folha de pagamento, de desconto em folha de pagamento. Que é... Aqui vocês vão colar as autorizações aí, tá? Mas quais que são elas? Essas duas aqui, ó. Uma autorização de assistência médica e de vale-refeição. Vocês que iam definir os valores. Podem dar uma pesquisada na internet, qual que é a média desses valores de assistência médica para funcionários, né? E de vale-refeição também. Joia. Aí o prontuário do trabalhador. O que é esse prontuário do trabalhador? Eu vou falar disso aqui, a gente já tira essas dúvidas. Mas por enquanto, ó, aí chegamos aqui no prontuário que a gente fechou essa parte. Quanto a essa questão de colar os arquivos aqui e tudo mais, vocês têm alguma dúvida sobre como montar essa parte, montar esse trabalho? Tranquilo? Não quanto aos conteúdos por enquanto, só quanto a montar ele, colar tudo aqui, deu para entender bem a ideia, né? É para continuar do 4, que a gente já tinha juntado o 1, 2 e o 3. O 4 é aquele que a gente fez em texto, né? Isso. Aí depois Exatamente. do 4, que é o 5, e juntar com o 6 também. Isso. Joia. Meio que juntar o 4, o 5 e o 6. Isso. Vocês vão juntar tudo que vocês fizeram até agora, na verdade. É que até o 4 já estava pronto, né? Então, se vocês pegarem o arquivo 4, já vai ter o 1, 2 e o 3 ali. Então, é só seguir daí o 5 e o 6. O 4, 5 e o 6 aqui. Tá? Aí vai ficar tudo num arquivo só. E aqui a ficha do empregado, vocês podem só escrever o textinho e deixar aqui a parte da ficha do empregado que eu vou juntar aqui para vocês depois. Eu junto e mando de volta para vocês terem o arquivo 7 completo aqui. Porque daí depois a gente vai fazer a parte de folha de pagamento, olerite dele, mais algumas coisas que a gente vai ver ainda. Aí essas outras partes nós vamos fazendo por partes também, e depois a gente vai juntar aqui. Então no final do curso vocês vão ter um histórico de todas as atividades praticamente que vocês, e todas as coisas que vocês aprenderam aqui, num arquivo só, entendeu? Vai ficar um relatório bem bacana aqui para vocês. Aí, quanto ao conteúdo aqui de algumas coisas, acho que tem algumas coisas que talvez vocês estejam com dúvida. No contrato, tudo bem, eu acho que ninguém perguntou mais nada. Esses impressos padronizados, ó. Nesses impressos padronizados, a gente inclui quais tantos que a gente viu? A declaração de encargos de família para fins de imposto de renda, o termo de responsabilidade de salário-família,
o acordo de compensação de horas, o acordo de prorrogação de horas, termo de vale transporte e as autorizações para desconto em folha de pagamento. Tá? Eu já falo do prontuário daqui a pouco. Dentro dos impressos, a gente tem esses aqui que a gente viu. Vamos só relembrar o que é cada um. Essa declaração aqui de encargos para fins de imposto de renda. Qual que é o funcionário que eu preciso ter essa declaração aqui? Aqueles funcionários que têm dependentes que se encaixem naquelas condições que a gente já viu para ele pagar o imposto de renda, para ele descontar do imposto de renda. Então, vamos supor que você tem um funcionário lá, no caso, que ele não tem filhos, ou não tem nem esposa, tudo mais. Ele não tem dependentes. Então, é um funcionário que não precisa preencher essa declaração. Se ele não tem dependentes, ele não vai usar isso aqui. Tá? Agora, no nosso caso, o funcionário, eu pedi para vocês colocarem pelo menos um dependente para ele, de 14 anos, menor de 14 anos, né? Com menos de 14 anos completos, porque vocês vão preencher isso aqui, exatamente para a gente exercitar isso e preencher esse formulário aqui. O termo de responsabilidade de salário família só vai precisar disso aqui quando o funcionário se encaixar naquela situação do salário família. Ter o filho menor de 14 anos, por isso que a gente vai ter esse dependente também. E aí tem aquela faixa salarial, né? Se vocês colocaram um salário que de nenhum jeito vai ser menor do que o valor que encaixa aqui, que era 1.400 e pouco, tem lá no conteúdo certinho, mas vamos supor que você colocou um salário lá para o seu funcionário de 3.000 e pouco. Não vai chegar nunca a precisar desse termo aqui de responsabilidade, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês não vão precisar preencher esse termo, concorda comigo? Então vocês só vão colocar aqui o que é esse termo e que o funcionário de vocês não precisa dele, porque o salário dele não se encaixa nas condições que são estabelecidas, nos valores estabelecidos pela lei para ele receber o salário família, tá? O texto explicando o que é isso aqui e o modelo, vocês podem pegar do conteúdo mesmo. Lá no material tem lá o modelo explicando o que é. Vocês podem acrescentar alguma coisa, talvez mudar o texto se vocês quiserem, entendeu? Mas a base para vocês colocarem aqui está lá. Se o funcionário de vocês aí que vocês inventaram tem um salário que se encaixa aqui, aí vocês vão preencher o formulário ali e falar o que é esse salário família aqui. Tudo de forma breve, tá? O mais breve assim que vocês conseguirem. Não precisa fazer uns textos enormes, tá? Explicam do jeito que vocês entenderam o que é o salário família e colocam. O acordo de compensação e o acordo de prorrogação. Acordo de compensação, a gente tem que entender a diferença desses dois aqui. Compensação vai ser serão aquelas situações que o funcionário não vai trabalhar em algum dia, em algum período, ele não vai trabalhar naquele dia, mas ele deveria ter ido trabalhar. Pensem dessa forma. O funcionário não vai trabalhar em um determinado dia, mas era um dia que ele tinha que trabalhar, era um dia útil. Mas fez um acordo com o patrão, aquele dia eu não vou trabalhar. Vamos fazer um acordo, então, de compensação de horas, porque eu vou compensar as horas que eu não trabalhei e eu deveria ter trabalhado. É compensação. Tá? Eu deveria ter trabalhado numa segunda-feira, mas eu não fui. Então, eu vou trabalhar em horas alternadas ali para compensar essas horas que eu não fui naquela segunda-feira. Então, esse é o termo de compensação de horas. Pode ser um acordo por tempo permanente, que seria o caso do exemplo que eu dei para vocês, o funcionário que não trabalha no sábado, e ele trabalha ali as 44 horas semanais. Então, ele vai sempre estar fazendo esse ajuste, né? Sempre, enquanto ele estiver na empresa. Ou pode ser um acordo em alguma ocasião específica. O exemplo que eu usei com vocês era o feriado um dia antes do Natal. Então, o Natal caiu numa terça-feira lá, 2018, e aí a empresa concordou em deixar os funcionários não irem trabalhar na segunda.
mas eles tiveram que pagar essas horas, compensar essas horas em outros dias. Esse é o acordo de compensação. O acordo de prorrogação de horas, aí esse acordo aqui vocês podem, mesmo que o funcionário, a não ser que seja uma empresa que nunca vai ter, de maneira nenhuma, ele vai fazer hora extra. Aí você pode dispensar isso aqui. Mas como na maioria das empresas, uma hora ou outra, acaba precisando, já pode fazer o acordo de prorrogação de horas também, que quando o funcionário precisar fazer, você já tem esse acordo aqui assinado, né? E aí no trabalho vocês fazem os dois, tá? Ah, mas como que eu vou fazer o de compensação? Vocês ou podem criar uma situação de feriado, como eu dei o exemplo do Natal, vocês podem criar outra situação de outro feriado também, ou vocês podem também colocar daquela forma que o funcionário não vai trabalhar um determinado dia da semana e ele vai compensar nos outros dias, tá? E aí vocês dão uma olhadinha no texto lá para lembrar das regras, tá bom? O termo de vale transporte, relacionado ao transporte do funcionário da empresa para casa e vice-versa. Se esse aqui tem que preencher de qualquer forma, tá? Mesmo que ele não queira, não vá utilizar essa opção de vale transporte, então tem que preencher como não, a opção não, né? E tem que manter isso aqui também. Importante ter esse documento. E aí, se ele for utilizar, né? Se a resposta lá para o termo for sim, aí vocês vão ter que criar também qual que é a linha, qual que é a empresa, que ele pede mais algumas informações lá, tá? Mas aí fica a critério de vocês, se vocês querem colocar a opção como sim ou não, tá? Tudo isso que eu estou relembrando com vocês tem no material lá, explicando daí certinho no texto o que é o Vale Transporte e tudo mais, o modelo, né? Vocês já fizeram isso, acho que vocês estão lembrando. A autorização para desconto em folha de pagamento. Daí são aquelas situações, alguns acordos aí que o funcionário faz com o patrão e aí vão ser descontados alguns valores no pagamento desse funcionário. O exemplo nosso que vocês vão fazer para esse funcionário de vocês é a assistência médica e o vale-refeição. O valor vocês escolhem. Pesquisem na internet valores de vale-refeição e valores de assistência médica para funcionários e pode pôr um valor aqui que vocês encontrarem lá. E aí vocês vão preencher também, né, os termos de autorização ali para desconto em folha de pagamento. Esses foram os impressos padronizados que a gente viu, tá? E aí tem a questão do prontuário do trabalhador. Vou deixar aqui, esse aqui já é outro tópico, esse aqui não está nos impressos. Aqui é o próximo tópico. Prontuário. O que é esse prontuário aqui? Na empresa, vocês terão um arquivo com uma pasta com o nome de cada funcionário. E aí dentro dessa pasta, vocês terão todos os documentos desse funcionário. Tá? Deixa eu achar uma imagem aqui para ver se dá para vocês verem. Que eu acho que talvez vocês não conheçam, né? Dentro dessa pasta, então tem o nominho lá do funcionário de vocês, e dentro dela vão conter todos esses documentos que vocês fizeram aqui anteriormente. Tá? Tudo que vocês fizeram até aqui vai estar dentro desse prontuário. Né? Essa pasta a gente chama de prontuário. Tá? Então, vai ter lá desde no outro material está lá uma lista de documentos que a gente coloca aqui dentro. Mas desde a solicitação lá do setor para preencher aquela vaga, até essas autorizações aqui, uma cópia pelo menos da carteira de trabalho preenchida, né? Com as anotações que foram feitas, a ficha do empregado, tudo que for relacionado. Lembra que eu sempre falo para vocês, tudo que vocês fizerem para o funcionário, qualquer tipo de acordo, de compensação, de
de adiantamento de dinheiro, tudo. Documenta e vai para esse prontuário aqui, certo? Como a gente não vai imprimir nada, o que vocês vão fazer nessa parte aqui? Vocês vão ver lá no texto que tem no conteúdo, está explicando o que é o prontuário. Então, vocês vão fazer um textinho aqui, e vocês vão fazer um textinho, pode pegar algumas partes de lá também, ou pesquisar mais um pouco na internet. Vocês vão colocar aqui, ó, ou até explicar aqui do jeito que vocês entenderam, isso que eu estou falando para vocês, explicando o que é esse prontuário do trabalhador. Tá? Vocês podem explicar que uma pasta onde são organizados todos os documentos da vida funcional daquele trabalhador, desde o momento da elaboração, ou melhor, da solicitação para essa vaga de emprego, até o momento da sua saída da empresa. Então, porque tudo vai estar nessa pasta. Desde quando ele foi contratado até agora, né? A gente tem até agora. Mas na sequência, a gente vai fazer folha de pagamento para ele, né? Um comprovante de pagamento. Esses comprovantes vão aqui para a pasta dele também. Então, ele teve aviso de férias. A gente vai ver essas coisas depois, tá? Vai vir aqui para essa pasta também. Ah, ele sofreu um acidente do trabalho. Vai ter a documentação, vai vir aqui para essa pasta também. Então, aqui tem a história da vida do funcionário enquanto ele estiver na empresa, tá? Isso que é o prontuário. Então, vocês vão fazer um textinho falando o que é o prontuário. E aí, como a gente já tem todos os documentos ali atrás, vocês podem ou simplesmente colocar num texto aqui que dentro desse prontuário estão todos os documentos mencionados anteriormente nesse trabalho, ou vocês podem também colocar a lista dos documentos aqui, tá? Dentro da pasta do prontuário do trabalhador da nossa empresa, estão os seguintes documentos, 2 pontos. E aí vocês vão colocar lá. Processo de seleção de funcionário, contrato de trabalho, ficha do empregado, cópias da CTPS, das anotações da carteira de trabalho, enfim. E aí vocês vão elencar aqui todos os documentos que vocês têm dentro. É uma opção, tá? Então vocês veem como vocês acham que fica melhor. Aí eu quero também dar essa abertura aí para vocês usarem a criatividade de vocês. E aí depois que vocês fizerem essa parte aqui, vocês podem finalizar aqui com um parágrafo aqui. Para fechar essa parte aqui, ó, vocês podem escrever um parágrafo sobre vamos colocar aqui como um parágrafo de finalização, tá? O processo de contratação. Porque aqui esse funcionário está contratado agora, né? Tá? Né, utilizando os conhecimentos que a gente, de documentações e tal, que a gente viu até agora. Aqui, vocês podem escrever um parágrafozinho só mencionando que o processo de contratação do funcionário tal, pode até colocar o nome dele, agora está finalizado e acabou essa parte. Tá? Então, nesse arquivo 7, a gente vai só terminar ele quando tiver tudo certinho, que já é bonitinho. Beleza? Então, vocês podem... Não sei se o pessoal entrou mais alguém do grupo aí, mas vocês que estão aí com o grupo podem até ir para os grupos para ir fazendo lá, ou continuar fazendo, né? E aí deixem a parte da ficha, só que depois eu ajudo vocês. Eu tenho o pessoal do Jaramir ali. E Thalita tá sozinha aí, né, Thalita? Não tem mais ninguém no teu grupo, né? Mas aí você vê se você consegue adiantar alguma coisa. Ou... Oi? A Stephanie tá aqui.
Ah, é verdade, Stephanie é teu grupo também, né? Então dá para vocês irem adiantando alguma coisa, pelo menos. Eu vou mandar esse arquivo para vocês e eu vou criar uma atividade lá com o prazo até sexta-feira que vem, mas não se estressem com o prazo, que daí se até sexta-feira que vem vocês não tiverem ainda terminado tudo, eu deixo o tempo da aula ainda para vocês irem trabalhando mais um pouco nisso e também vou ajudando vocês, se tiverem dúvida, vocês podem me chamar, ó, professor, esse texto aqui tá legal assim, vamos mudar, né? E eu tento ir ajudando vocês. Tá bom, pessoal? Dúvidas?